Muito boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Então, gente, vamos dar continuidade. E antes de dar continuidade, questão 183, 184 e 185, o Itamar vai passar um slidezinho para a gente ver como é importante, como é fundamental a gente conhecer, a gente saber sobre a reencarnação. Não como mente em psicose, voltando a ser animal, não com outras crenças. Nós estamos no capítulo 4, que fala da pluralidade das existências. E aquelas 10 qualidades, né, que o Luiz Mário colocou hoje lá no Seja Barra,
Como é que a gente vai conseguir chegar àquelas 10 se a gente só tiver uma vida? Não dá mais para esconder. Não dá mais para não acreditar. Nós temos vários corpos, várias vidas, e em cada uma a gente vai aprendendo um pouquinho, em cada experiência que a gente faz. E existem vários outros capítulos que tratam especificamente de explicar como é que é o vai e vem da reencarnação. Ora, a gente está no plano material, ora, nós estamos despidos da roupa mais densa de carne e estamos no plano espiritual. E quais são os outros que nós temos? Vamos dar uma relembrada nesses capítulos todos rapidamente. Nesse capítulo 1, falou do princípio vital. Se a gente não precisasse reencarnar, precisava ter princípio vital para unir perispírito e corpo? Não, né? A gente ficava só com o corpo perispiritual. Então, um capítulo. No capítulo 2, a espiritualidade ensina como encarnam os espíritos, qual é a finalidade da encarnação. No capítulo 3, tem que explicar como é que é o processo de retorno da vida corporal à vida espiritual. No capítulo 5, que é imenso, considerações sobre a pluralidade das existências. Capítulo 6 fala da vida espírita, que André Luiz e Chico Xavier vêm colocar em detalhes para a gente. E, finalmente, a gente, quando está no plano espiritual e ainda não atingiu aquelas 10 inteligências espirituais, né, aqueles 10 itens, a gente volta. Porque Deus é Pai e Ele te dá outra chance. E mais uma, e mais outra, e mais outra, até a gente acertar. A reencarnação é estudada em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capítulos da parte segunda. Olha a importância. É para pensar, né? E a gente divulga, a gente sabe explicar para quem não sabe como é que o espírito volta para o corpo. Como é que ele deixa o corpo e volta à vida espiritual? Nós temos uma fé raciocinada e a gente precisa saber divulgar isso. Emmanuel fala que a maior caridade que a gente faz com a doutrina é divulgar. Quem é que esconde a capa do Livro dos Espíritos ou do Evangelho segundo o Espiritismo quando encontra com algum irmão cristão? Vamos em frente? Questão 183. Ao passar de um mundo a outro, o espírito passa por nova infância? Sim ou não? A infância significa, para todos, uma transição
necessária, mas não é sempre tão ingênuo como na Terra. E o que é ingenuidade? É inexperiência, é inocência, mas nem sempre aquele espírito que está ali, ele é aquele anjinho que a gente imagina que ele seja, não é? Por trás daquele anjinho de 2, de 3 anos, pode ter o quê? Um inimigo. Um espírito que ainda não se apossou completamente do seu campo mental. Porque a espiritualidade nos mostra que a encarnação acontece aos poucos, até que cada célula perispiritual esteja ligada ao corpo espiritual e ao corpo físico, possibilitando uma comunicação direta e completa. E aí nós somos e demonstramos tudo aquilo que nós somos. Por isso, a criança que era tão bonitinha, tão dengozinha, vira adolescente, começa a ter mais contato com suas vidas anteriores, começa a, mesmo que de forma inconsciente, se lembrar. E aí aparecem os traumas, as fobias, os comportamentos, as revoltas, que aquela criança, que aquele adolescente tem sobre a vida. Ele quer ser rico, ele quer privilégios, ele começa a exigir uma série de coisas que ele já teve em outras vidas. E não tem mais por quê. Ele não entende, ele se revolta. E os pais sabem explicar isso? A gente sabe explicar o que acontece? Complicado, né? Aí é mais fácil dizer que adolescente é chato, é hormônio. Né? Vamos lá na questão 184. O espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Quem é que lembra de ter escolhido a Terra? Resposta: nem sempre. Mas pode pedir e obter o que deseja se o merecer. Porque os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com o seu grau de elevação. E aí a gente lembra lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Pedi e obtereis. Tem algum talvez no meio? Tem um depende de? Tem algum eu vou pensar? Pedi e obtereis, batei, abrir-vos-se-á. E o que mais? Buscai e achareis. É tudo imperativo. Jesus fala, faça o que Jesus quer dar. E será que nós queremos receber? Ou será que está cômodo ainda
ser criança espiritual. Paulo de Tarso fala lá, quando eu era menino, eu gostava das coisas de menino, né? Até que um dia a consciência bateu, ele encontrou com Jesus. O que queres que eu faça? Seja espírito, seja completo, seja espelho da divindade que existe em mim e que também existe em você. E a espiritualidade nos fala no Evangelho sobre a qualidade da prece, a eficácia da prece, a ação da prece, para a gente fazer preces compreensíveis. Na casa espírita é dito que todo irmão que lá está tem que ser capaz de fazer uma prece em que situação for. Pode estar com 10, com 20, com 200 pessoas. Não pode dar faniquito. Ah, eu estou com vergonha. Ah, minha voz é feia. Ah, eu não sei falar bonito. Ah, me deu branco. Pai Nosso, alguém esquece? Então, se der branco, a gente vai de Pai Nosso. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Da aventura da prece, a maneira de orar. E uma outra coisa importante que é colocada, não sei se é nessa ou acho que é na próxima questão. Segundo grau de elevação na classificação dos espíritos. Lembram daquela hierarquia? Terceiro grau, espíritos imperfeitos. Segundo. Então, aqui a espiritualidade, na sua resposta, diz que apenas aos espíritos de segundo grau de elevação. Terceiro não pode pedir, não. E o que acontece? Reencarnação compulsória. É injusto? E aí tem gente que fala, educação moderna, eu não posso obrigar meu filho ou minha filha a fazer isso. Não só pode, como deve. Existem espíritos que não têm capacidade de se autogovernar. A espiritualidade é que escolhe as provas que eles vão ter, aonde eles vão encarnar, com quem eles vão encarnar. Só a partir do segundo grau é que eles começam a poder escolher. E no primeiro grau eles têm total liberdade para estar no seio de Deus, aonde bem entenderem. Questão 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Claro que não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, que a gente sabe que são mundos primitivos, né?
E a Terra mesma sofrerá uma transformação semelhante. Do que ele está falando aqui? Mundo de regeneração. Lá em 1857, se ele diz, ele aqui é a espiritualidade, né? Todos começaram como vosso, por um estado inferior. Inferior ao que nós somos hoje, que nós já sabemos de muito tempo, somos de provas e expiações, e o estado inferior ao de provas e expiações é o mundo primitivo. E aí ele continua. E a Terra mesma sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre. E tem gente querendo fugir. Não quero encarnar aqui mais não. Quem vai fazer a Terra um mundo melhor é cada um de nós. A partir da nossa melhoria. Mas a gente fica olhando para ver se o vizinho melhorou, se o vizinho está mais educado, se o vizinho cumprimenta, se o parente vem me visitar no Natal, se me liga no aniversário, se não me ligou, eu também não ligo. E aí, um paraíso terrestre, quando os homens se fizerem bons. E aí existe um comentário de Kardec, que o Itamar vai colocar um áudio, um vídeo de um cara que tem uma voz bonita, vocês vão ver. E vai trazer esse comentário de Kardec para a gente. Tem áudio não, Itamar? Então vamos lá. Apareceu. A ação aqui de Kardec que diz o seguinte: segundo os espíritos de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é um daqueles onde os espíritos são os menos avançados, física e moralmente. Ele está falando que segundo os espíritos, as respostas dos espíritos. Tá? Marte seria ainda inferior a Júpiter, o mais superior em relação a todos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corporais, mas um local de reunião de espíritos superiores, que de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos, que dirigem por intermédio dos espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por intermédio do fluido universal. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis parecem estar numa posição idêntica. O volume e a distância entre que estão do Sol não tem nenhuma relação necessária com o grau de adiantamento dos mundos, pois parece que Vênus é mais adiantado que a Terra e Saturno menos adiantado que Júpiter. Então ele está explicando aqui que a posição que estão em relação ao Sol não significa adiantamento, tá? Vários espíritos que animaram pessoas conhecidas sobre a Terra disseram estar encarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e ficaram admirados de ver nesse globo tão adiantado homens que, na opinião do nosso mundo, não eram tão elevados. Isso não deve causar admiração se considerarmos que certos espíritos que habitam aquele planeta podiam ter sido enviados à Terra para cumprir uma missão que aos nossos olhos não os colocava em primeiro plano. Em segundo lugar, que entre a existência que viveram na Terra e a que vivem em Júpiter, devem ter tido outras intermediárias nas quais se melhoraram. Em terceiro lugar, que nesse mundo como o nosso existem diferentes graus de adiantamento e que entre esses graus podem haver a mesma distância que separa entre nós o selvagem do homem civilizado.
Assim, do fato de habitar em Júpiter, não se segue que estão ao nível dos seres mais avançados, da mesma forma que não se está no mesmo nível de um sábio do Instituto, só porque se habita em Paris. As condições de longevidade não são também em toda parte as mesmas de sobre a Terra e a idade não se pode comparar. Uma pessoa desencarnada havia alguns anos, sendo evocada, disse estar encarnada há 6 meses num mundo cujo nome é desconhecido. Interrogada sobre... Bom, gente, deu para ouvir, está escrito no Livro dos Espíritos, o Itamar vai publicar completinho esse áudio, e só para a gente pensar, porque senão a Gladys pesquisou tanta coisa que ela precisa de mais de 40 minutos para falar, né? Ela não vai ter tempo. A vida no planeta Marte, só para pensarem, tá? Ramatiz diz que Marte tem uma determinada vida, que quando a gente lê parece ser uma vida mais evoluída. Então, fica para vocês refletirem e meditarem. Muita paz. Está contigo, Gladys? Obrigada, gente. Boa tarde, boa noite. Nós vamos, então, continuando as questões. Agora nós vamos para 186, que é o seguinte. Há mundos onde o espírito, cessando de habitar corpos materiais, não tem por envoltório senão o perispírito? A resposta: sim, e esse próprio envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. Parece resultar daí que não há uma demarcação definida entre o estado das últimas encarnações e aquela dos espíritos puros. Essa demarcação não existe. A diferença que se desfaz pouco a pouco torna-se imperceptível como a noite que se desfaz aos primeiros clarões do mundo. Do dia, aliás. Bom, aqui nós sabemos, já podemos ver que a natureza não dá saltos, né? Já foi explicado várias vezes isso. Nós podemos ficar não podemos ficar estacionados no sono espiritual, ociosos ou estagnados, né? Podemos observar a sequência espírita de gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. A evolução do ser se dá passo a passo. Estamos numa caminhada a caminho da nossa evolução. É a lei divina, que não existe privilégio em parte alguma. Jesus disse em João 14,16: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, a limitação da nossa visão, né? A nossa fixação visual, nosso meio de observação, ela não passa nem abaixo do infravermelho e nem acima do ultravioleta. Quer dizer, nós não temos, nossa limitação é só essa, mas existem outras realidades que ainda não são percebidas. Continuando e complementando, né? É a mesma coisa que a gente fala, que já na escala espírita, né, que o Kardec responde, como acontece nas cores do arco-íris. Ela não é limitada, elas são entrelaçadas, né? Então, da mesma forma que a gente muda de roupa para as estações, para tudo, a gente muda de roupa quando muda de escala. Bom, agora vamos a outra pergunta. A 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. É mais ou menos etérea, passando de um mundo a outro. O espírito se reveste da matéria própria deste outro, operando-se essa mudança com a rapidez do relâmpago. Porque o espírito é como espelho de todas as nossas ações da nossa alma.
Se ela foi má na sua vida, ela vai aparecer inscrita no corpo perispiritual. E depois tem também a questão aqui que ele fala da rapidez. Essa rapidez é de acordo com a evolução do espírito. Existe na Revista Espírita de 1861, uma mensagem do Dr. Class, que ele pergunta a ele que ele foi um espírito fervoroso e como estaria a situação dele, e ele explica que a passagem dele foi, vamos dizer assim, usar a palavra excelente, não existe, mas foi uma passagem boa porque ele conhecia o espiritismo. Então, o conhecimento também eleva a sua moral. São o que nós chamamos as duas asas. Nós temos que ter o conhecimento intelectual e o conhecimento moral. Muito bem. E continuando agora, vamos para a questão 186. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um do que a outros? Habitam certos mundos, mas não lhe ficam presos, como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Agora, a sequência que tem no livro do Espírito, abaixo dessa pergunta, foi aquela parte que já foi lida, o começo dela, aí na parte que o Paulo leu, não é? Que é aquele comentário que Kardec fala, né? Sobre, segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é a dos habitantes menos adiantados, física e moralmente. Aí parte toda uma descrição aqui que fala de Marte, de Júpiter, por ter sido existências que estiveram na Terra. Então, nós temos também na Revista Espírita uma comunicação de Mozart, mas ele já estava no planeta Júpiter. Então, ele se comunica através de Júpiter, porque ele já era habitante de Júpiter, né? Vamos para Júpiter, Gladys? Hein? Vamos para Júpiter? Se eu sair um pouquinho aqui da Terra, já estou bem. Bom, e vamos mais para o final. Muitas respostas análogas foram dadas por outros espíritos, e o fato nada apresenta de inverossímil. Não vemos que, na Terra, uma imensidade de animais em poucos meses adquire o desenvolvimento normal? Porque não se poderia dar o mesmo com o homem noutras esferas. Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância, comparando o que lhe cumpre atingir. Bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo por protótipo da criação. É assim, e assim como é rebaixar a divindade a imaginar-se que, fora o homem, nada mais seja possível a Deus. Porque nós não podemos nos considerar a melhor criação, né? Nós não somos a melhor criação de Deus, né? Bom, continuando, nós temos uma série de livros e respostas que a gente encontra sobre Marte, que é muito, muito interessante. Por exemplo, Humberto de Campos, que é o irmão X, ele fez uma narração fantástica sobre Marte. Bom, quem quiser procura e lê, porque ela é muito grande. Se eu for ler aqui, vai tomar o nosso tempo todo. Mas eu vou ler só um pedacinho, tá? O irmão X falando. Enquanto as empresas de turismo organizam na Terra os grandes cruzeiros intercontinentais, realizando um dos mais belos esforços de socialização do século XX,
No mundo dos espíritos, organizam-se caravanas de fraternidade nos planos de intermúndio. Enquanto os astrônomos europeus e americanos examinam cuidadosamente os seus telescópios para a complementação da paisagem de Marte, à distância de quase 37 milhões de milhas, preparando as lentes poderosas de seus instrumentos, fomos facilitados com uma passagem gratuita ao nosso admirável vizinho do Sistema Solar, cujo percurso nas adjacências do orbe vem empolgando igualmente os núcleos de seres invisíveis localizados nas regiões próximas da Terra. Aí o texto é muito... Ele narra toda a participação dele, como ele viu, como ele participou, como ele encontrou em todos os lugares aos que mandam e vivem e os que obedecem. Para você, é Marte, mas tem ordem também. Tem o que vive, o que mandam e obedece. Na categoria dos últimos, os que obedecem, voltamos às esferas espirituais da Terra, como homem ignorante que fizesse um voo sem escala através do mundo, confundido e deslumbrado, embora não lhe seja possível definir o mais leve traço do seu espantoso caminho. A outra mensagem também que foi feita por Chico Xavier, que ele fez as cartas, os livros Cartas de uma Morta. Foi psicografia de Chico Xavier. Ele, em conversa, foi mensagem de Maria João de Deus, que é a mãe dele, né? Então, ela descreve o planeta Marte, o seu grau de espiritualidade. Depois, ela fala da paisagem do Marte e a evolução marciana. Eu vou fazer um comentário sobre o que ela começa falando do planeta Marte. Meus amigos, é com permissão de nossos guias dos planos superiores que desejo prosseguir esta noite as minhas narrativas de além-túmulo. Não está em nós a presunção de resolver incógnitas científicas e nem derrogar os decretos do Altíssimo que, do lado de cá, nos merece a mais sublime de todas as venerações. Escrevo estas impressões somente objetivando a consolação dos que sofrem, visando a amplitude das esperanças dos que nos compreendem, a fim de que aguardem confiantes na bondade de Deus o prêmio compensador da vida em outras paragens mais felizes, onde a alegria não se extingue como na terra, e a paz é uma vibração permanente do pensamento de todas as criaturas. Patrimônio da criação e divindade de todas as coisas é ela a vibração luminosa que se estende pelo infinito dentro da sua grandeza, do seu sublime mistério. Também o assunto é muito grande, a reportagem é muito grande, mas quem quiser pode acompanhar. No livro A Evolução em Dois Mundos, na primeira parte, sobre fluidos cósmicos, também tem a nova galáxia, que André Luiz narra o seguinte: para idearmos, de algum modo, a grandeza inconcebível da criação, comparemos a nossa galáxia à grande cidade perdida entre incontáveis grandes cidades de um país cuja extensão não conseguimos prever. Tomando o Sol e os mundos nossos vizinhos como apartamento do nosso edifício, reconheceremos que em derredor repontam outros edifícios em todas as direções. E para terminar, nós temos uma passagem também de Camille Flammarion, que ele escreveu, no mínimo, 89 livros sobre o assunto. A alma é um ser intelectual, pensante
imaterial na essência. O mundo das ideias, no qual vive, não é um mundo de matéria, não tem idade, nem envelhece, não muda em um mês ou dois igual ao corpo. Pois decorrido ano, lustro, decênio, sentimos que conservamos a nossa identidade, que o nosso eu permanece. Esse é do livro Narrações do Infinito, é um diálogo que ele mantém com o Espírito Lumen. E Marcílio Mais, né, na obra de Ramatiz, A Vida do Planeta Marte, também narra que o marciano não apresenta as mesmas características substanciais do terráqueo, pois, apesar de ter a mesma forma, vibra num plano mais energético que material. Seu mundo se situa no campo vibratório adequado ao seu corpo físico, ou seja, menos material que o nosso. E uma coisa muito, muito importante que tem que ser esclarecida. Não existe a comunicação para nós de espíritos maus. Não existe, como se diz, né? ET maus. Não existe isso. Por que não tem essa comunicação? Porque o mundo que eles habitam, eles não saem dali. Eles ficam circunscritos nesse mundo. Eles só podem se comunicar com o mundo equivalente a eles. Então, eles não vão sair dali. Eles continuam na mesma esfera. Não existe isso. Vamos continuar aqui. Então, e tem Emmanuel também. Vamos ver, dá para falar ainda. É o caminho da luz, Emmanuel fala, a comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida, de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao qual que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando a órbita terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os prodromos da vida da matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, foram as 2 vezes que houve. Bom, agora nós terminamos, né, essa parte desses capítulos que envolve as questões 172 e 188, que essa é a encarnação nos diferentes mundos. Então, o que nós podemos concluir? Que a existência corporal na Terra é das mais grosseiras e das mais distantes da perfeição. As diversas existências físicas do homem podem ser na Terra, bem como em outros mundos. O início dessa existência não terá sido aqui, bem como seu término também não será. A multiplicidade de vidas na Terra proporciona uma enorme gama de aprendizado do espírito. Em cada mundo há uma gradação de valores morais dos seus habitantes. O conhecimento do detalhe físicos e morais sobre os habitantes de outros mundos perturbaria os terrestres. Daí que não lhe é revelado ainda. Infância e duração da existência dos mundos superiores da Terra são mais curtas. Aquelas mais longas, esta dado que os corpos mais sutis têm menos fatores a miná-los. O perispírito, o corpo que reveste o espírito, é formado de matéria específica de cada mundo, sendo que os espíritos puros têm o envoltório
extremamente etéreos. Quer dizer, isso foi a conclusão dessas questões todas que nós estivemos vendo agora, não é? Bom, não, vamos passar só uma mensagem aqui da nossa Joana de Ângeles, né? Que ela diz o seguinte no estudo da Lei da Liberdade: segurança íntima é fruto de uma consciência tranquila, que decorre do dever retamente cumprido nas lições que orem da doutrina de libertação espiritual, que é o Espiritismo. Então, meus amigos, nós acabamos essa parte do livro dos Espíritos. Agora é com vocês. Agora é com o Sérgio. Ah, eu esqueci de uma coisa muito importante, porque eu sou fã de carteirinha de Leon Denis, tá? Então, Leon Denis diz, no livro O Problema do Ser, do Distrito da Dor, uma frase que sintetiza muita coisa. O homem constrói o seu próprio destino. Tudo que nós fazemos, tanto principalmente no nosso passado ou no nosso presente, ele vai revelar o nosso futuro. Então, nós somos responsáveis por isso. E também nunca podemos esquecer, né, que Deus povoou de seres vivos todos os mundos. Então, nós temos, num espaço incomensurável, mundo berços e mundos de experiências, mundos de universidades, mundos templos, mundos oficinas e mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Essa divisão, quem colocou, quem explicou, foi Emmanuel, no livro A Religião dos Espíritos, no item 75. Tá bom, meus amigos? É com o Sérgio. Agora é o Sérgio. Bem, então, mais um sábado de aprendizado, de reflexões que levamos para a semana, dessa energia também que é captada durante trabalhos como este, que nós fazemos aqui, e os amigos espirituais sempre nos protegendo, criando essa egrégora da qual nós todos desfrutamos. Então, eu queria agradecer aos amigos espirituais responsáveis por esse trabalho, eu queria agradecer a Paulo de Tarso, eu queria agradecer aos irmãos do outro lado da vida que aqui estiveram conosco. Provavelmente, acredito que tal e qual. E nós sabemos que o mundo espiritual, lá no mundo espiritual, o avanço do conhecimento e do saber é extremamente evoluído e muito à nossa frente. Tanto que há um livro de André Luiz, da série Nosso Lar, em que o próprio André relata, pelos anos 40, 50, ele tinha um laptop no seu colo para poder escrever. Então, é uma coisa extraordinária, né? E imaginando que esses nossos amigos estão nos vendo das colônias, provavelmente, e conosco, nos ajudando e aprendendo também. Que nós queremos pedir a proteção do nosso querido amigo Jesus, nosso irmão mais velho. Nós queríamos pedir a proteção de Maria de Nazaré, a nossa mãe querida, que com seu manto azul protetor possa cobrir a todos nós e nossos entes queridos. A proteção de São José Carpinteiro, para que não nos falte o trabalho, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, e que não nos falte o pão de cada dia. Queria pedir a Mestre Ramatiz, nosso querido amigo, divisor de águas das nossas vidas,
E queria pedir aos nossos mentores espirituais e aos nossos parentes do outro lado da vida, que estão sempre conosco, torcendo por nós, orando, nos ajudando com as suas inspirações. Passamos ainda neste planeta por momentos muito difíceis. E nós vamos pedir misericórdia ao Senhor Jesus, que é médico dos médicos. E que, se Deus quiser, vençamos essas dificuldades, essas nuvens escuras que se avizinham, nós possamos superar a isso tudo para podermos voltar a um mundo não como era antes, porque é fundamental que nós possamos evoluir com tudo que se passou conosco, mas um mundo melhor, e nós possamos voltar a nos abraçarmos, a congregarmos ao nosso trabalho natural. E é com esse espírito de esperança, mas não a esperança de esperar, mas a esperança de ir ao encontro das coisas, de experienciar, é que eu peço permissão. Deus, em primeiro lugar, a Jesus, a Maria de Nazaré, a São José, a Mestre Ramatiz, a Paulo de Tarso e a todos os amigos espirituais de luz, para encerrar o nosso trabalho da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus.